Fala pessoal, seja muito bem-vindo à introdução do CSS dentro do HTML e hoje vamos começar com o pé direito. Acabei de criar aqui uma pasta chamada Introduzindo o CSS. A relevância do nome dessa pasta é nenhuma, você pode colocar o nome que você quiser na criação da pasta. Eu criei essa pasta em Downloads, vou abrir essa pasta agora no nosso VS Code, programa que eu indiquei vocês para utilizarem. Tá? Vocês podem utilizar o mesmo nome da pasta ou qualquer outro nome, não vai fazer diferença no fim das contas. Vamos criar o nosso arquivo, afinal a gente tem que começar com o arquivo HTML, porque se a gente não tiver um arquivo HTML, nós não podemos utilizar o CSS, porque a gente iria estilizar o quê? O CSS vai estilizar um arquivo HTML. Perfeito? Dito isso, vamos começar aqui com o nosso index, que, lembrando, o servidor reconhece, é um padrão, a gente utilizar esse nome para a página inicial do nosso site. Vou começar com HTML, a última versão, indicada pelo Doctype, e vamos introduzir aqui PTBR, indicando o nosso idioma, e vamos começar aqui, ó, conhecendo o CSS. Por quê? Porque a gente está colocando o título da nossa página. Lá no navegador vai aparecer em cima o título da nossa página. Vamos começar criando aqui uma main tag de conteúdo principal e uma section. Por que section? Porque section é uma seção de conteúdo. Então, no site a gente tem a seção sobre contatos, a gente tem uma seção sobre a empresa. A seção sobre a empresa é só sobre a empresa, por isso a gente fecha ela numa seção, num código aqui, seção, que é section. Dito isso, a gente poderia também usar uma div de divisão. As duas tags, div e section, elas de forma funcional, elas não têm diferença. Mas ela tem uma diferença na sua, como é que eu posso dizer, na sua gramática, se é que eu posso utilizar esse termo dentro do HTML. Porque imagina só, a tag div, ela não tem uma função de fato. Ela não faz algo acontecer na tela. A section também não faz algo acontecer na tela. Mas as duas me faz olhar para o código e entender. Aqui é uma div, uma divisão. Aqui é uma section, uma seção. Se a gente fosse seguir uma lógica, eu tenho uma seção de contatos, e que seria a section, tenho seção de contatos, e eu poderia dividir os contatos de empresa, contatos de cliente, por uma div. Então eu tenho uma divisão de contato de empresas e vou criar mais uma div de contatos de cliente. Então a div seria mais interessante nessa sintaxe aqui, perfeito? Por isso que eu não estou utilizando uma div, porque isso daqui faz com que meu código seja mais bonito, mais profissional, que o Google, o robozinho que faz o SEO, Search Engine Optimization, faça uma leitura melhor do meu código e entenda como é que ele funciona de uma forma bem melhor do que a maioria. Dito isso, vamos começar com H1, que é uma tag de título. A gente tem o H1, H2, H3, etc., que cada um tem sua hierarquia. H1 é o título principal, H2 pode ser um título menos relevante, o próprio navegador já coloca um estilo, então H1 tem um estilo maior do que o H2. Posso mostrar isso na prática? Aqui, ó, H1, vou criar o H2 aqui, H2. Opa. Então, se a gente salvar aqui, vamos abrir o nosso arquivo no navegador. Então, aqui, ó, o H1. Opa. O que a gente fez de errado aqui? H1 a gente fez nada, né? Então aqui, texto, vamos escrever sem C em maiúsculo, que talvez a diferença não foi tanta. Texto. Estão aparentemente com o mesmo tamanho, tem algum estilo sendo aplicado, que estranho. Vamos começar com o H3. O navegador tem um estilo padrão, pessoal, e por esse motivo deveria haver uma diferença. Tá, a gente conseguiu ver uma diferença, talvez a diferença seja muito sutil ao olho nu aqui. Mas se vocês verem aqui do H2 para o H3, a gente consegue ver essa diferença. Não queria ter que focar em HTML, mas enfim, porque de fato existe uma estilização que inclusive vocês acabaram de ver que ela foi feita sem eu fazer nada. Só o fato de eu utilizar H3 houve uma estilização de deixar o texto menor. Dito isso, pessoal, vamos colocar aqui conhecendo o CSS. Vamos começar aqui abrindo um CSS. Então, o CSS dentro do HTML ele tem uma tag. A gente vai só criar aqui, porque em alguns casos vocês vão precisar abrir o CSS dentro do HTML. Não todos os casos, mas em alguns casos. E eu vou começar por aqui, aí depois a gente cria um arquivo só para fazer o CSS. Eu abri o arquivo aqui, eu posso escrever CSS. Estou definindo a cor do texto. Bem rápido aqui para você entender. Ó, tenho uma tag chamada H1 aqui, ó, conhecendo o CSS, que é essa bem aqui. Aí eu chamei a tag H1 aqui dentro do style, que é o CSS, coloquei color, cor, vermelho. E aí que ficou vermelho. Basicamente foi isso que eu fiz. O que vocês perceberam que a tag
a style, ela é uma tag, abre e fecha, mas vocês perceberam que eu coloquei ela dentro de header. Se eu colocasse ela aqui dentro de body, o código iria continuar funcionando. Então, deixa eu atualizar a página, continua funcionando. Mas eu prefiro colocar aqui dentro do header, que é essa tag aqui, porque essa é uma tag de informação. E o estilo é uma informação para o navegador, uma informação de como as coisas devem ser estilizadas. E se eu coloco ela dentro do body, apesar de funcionar, eu estou colocando a tag de informação dentro da tag de conteúdo, onde deveria haver conteúdo. O que é conteúdo? É texto. Aqui, ó, conhecendo HTML, isso é um conteúdo. Então, ele deveria estar na seção de conteúdo e não na tag header, como eu disse. Poderia funcionar, assim como um H1 poderia funcionar dentro do header, mas você estaria escrevendo o código de jeito errado. Perfeito? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu particularmente, e para que a gente possa enxergar isso, é criar um container. E para a gente criar um container, geralmente a gente cria uma classe. Mas para não introduzir a classe ainda, eu vou utilizar por tag. Então, cada tag tem seu nome. Tag body, tag main, tag session, tag H1. E por isso eu vou começar utilizando por tag. Tá? Então, se eu pegar aqui a section e colocar aqui, sempre eu abro chaves e fecho chaves, tá? Aqui eu estou indicando que eu estou abrindo e fechando, e aqui dentro eu estou introduzindo o comando. Então, aqui dentro eu vou colocar background color red. Olha só que didático é o CSS se ele fosse em português, mas ele não é, infelizmente. Background color, cor de fundo, pronto, que é o inglês ao contrário. Cor de fundo red, vermelho. Então, bem fácil. Eu deveria explicar para vocês o que é isso? Nem preciso, né? Porque está muito explícito o que isso está fazendo. Então vamos lá. Ele colocou aqui um fundo vermelho na seção. Então, ó, a minha seção é essa. E ela tem o tamanho e a altura, melhor dizendo, ela tem a altura do tamanho do meu texto. Porque esse é o padrão. O tamanho do meu texto é esse, ele colocou vermelho. Mas ele foi do início ao fim da minha tela. Se eu tivesse uma tela maior, ainda seria maior que isso. O que eu quero fazer agora? Eu vou pegar a minha seção, que tem um fundo vermelho, e eu vou definir um tamanho máximo para ela. Então, ó, máximo largura. Esse aqui, acho que o nome em português fica muito fácil, né? Máximo largura, width, largura. Então, largura máxima. Então, o tamanho máximo que eu quero para essa seção é de 1200 pixels. A minha tela tem bem mais. Pixel é uma medida digital. Então, são quadrados que tem na tela e a gente mede o tamanho da tela por isso. O computador, melhor dizendo, mede por isso. E voltando para lá, então, a minha tela tem bem mais que 1200. Então, vai diminuir aquela barrinha vermelha ali. Então, diminuiu. Então, esse é o 1200 pixels do meu computador de largura. E eu quero centralizar essa seção que está vermelha ao meio. E eu faço isso utilizando a margem. O que é margem? Imagina só, eu estou aqui e eu quero afastar as coisas de mim. Então, quando eu afasto as coisas de mim, eu estou afastando as coisas de mim, eu estou jogando uma margem. Então, quando eu utilizo margem, eu estou afastando. Eu estou aqui, eu estou afastando a mesa de mim, eu estou afastando o computador de mim, eu estou utilizando uma margem. E é isso que eu vou fazer. Eu estou aqui na minha seção, eu sou a seção, eu quero me afastar das coisas. E se eu colocar uma margem aqui de 200 pixels, eu vou colocar uma margem, olha, para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo, porque eu coloquei um valor só. E ele já entende que um valor representa para os 4 lados, cima, baixo, esquerda, direita. Perfeito? Então, aí ele fez isso. Cima, baixo, esquerda, direita. Por que o lado direito está maior que o lado esquerdo? Porque apesar de ter jogado uma margem, de quanto foi que a gente jogou mesmo? Apesar de ter jogado uma margem de 200 pixels, tem bem mais de 200 pixels. Então ainda ficou sobrando espaço, porque a tela é muito grande. Mas ele jogou 200 na esquerda e 200 em cima. Mas não é isso que eu quero fazer, porque eu quero centralizar. E para eu centralizar, eu vou utilizar 2 valores. Então, quando eu utilizo 2 valores, quando eu usei um, ele foi cima, baixo, esquerda e direita. Quando eu utilizo 2, o primeiro é um parâmetro só para cima e baixo. E se eu estou dizendo que é 0, então cima e baixo, não acontece nada, porque é 0. Não quero nenhuma margem. Eu não quero me afastar de cima para baixo. Agora, se eu coloco alto no segundo parâmetro, eu estou me referindo à esquerda e direita. Porque se o primeiro parâmetro é cima e baixo, só sobrou esquerda e direita. São 4 lados. Dito isso, olha, eu tenho 1200 de tamanho. Esse é o meu tamanho. Tem espaço sobrando aqui na minha sala. Tem espaço sobrando aqui. Se eu colocar automático, que é o alto de automático, o que está sobrando, eu quero que seja o mesmo tamanho da esquerda e o mesmo tamanho da direita. Eu quero que o que sobre, por mais que eu esteja mais desse canto aqui, que nem aqui está, vamos voltar aqui.
por mais que esteja sobrando aqui na direita, eu quero automático. Então, o que tem na direita, o que tem na esquerda tem que se compensar para ficar automático. E isso vai fazer com que a minha seção fique no meio. E se eu quisesse deixar um pouco descolado do topo, eu poderia utilizar o primeiro parâmetro 0 e botar aqui os 200 pixels. Aí ele vai jogar 200 pixels em cima, 200 pixels embaixo. Ficou maior embaixo porque tem muito espaço embaixo. E não está automático, está jogando 200 em cima, 200 embaixo. Mas na esquerda e na direita está automático. Então, esquerda e direita automático, então ele vai ficar no meio. Então, a minha seção está no meio. Isso eu gosto de fazer. Agora, padding. Então, padding. O padding é como se eu estivesse ficando gordinho, tá? Tô comendo demais. Então, o que acontece? Eu quero colocar espaço dentro de mim, quero colocar gordura dentro de mim. Então, assim, eu vou ficar mais inchado. A sala vai ficar menor porque eu tô ficando gordo, entendeu? É isso que vai acontecer. Então, vou colocar na prática aqui 200 pixels de padding e vocês percebem que deu uma engordada legal aí. Então, fiquei gordinho, né? A minha seção ficou gordinha. E eu coloquei aquele background, né, aquele fundo vermelho, justamente para a gente enxergar isso daí. Então, é dessa forma que a gente trabalha com o CSS e na próxima aula a gente vai criar um arquivo em CSS fora para a gente trabalhar em diretórios, porque dentro do mercado de trabalho a gente até usa em alguns casos a tag style dentro do corpo HTML para estilizar algumas coisas rápidas, mas a gente trabalha em diretórios, que é o que você vai ver na próxima aula e continuando também aprendendo mais sobre o CSS. Então espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.